O espaço cristão vai se estreitando no mundo todo. Essa expressão foi utilizada por uma médica parlamentar da Finlândia. A Finlândia é um país pequeno, não sei nem se tem 8 milhões de habitantes, talvez bem menos do que isso, mas é um país que tem uma cultura muito forte, uma consciência comunitária muito forte, é um país muito interessante. A religião oficial lá é o luteranismo, mas grande parte segue apenas nominalmente. Mas há uma parlamentar muito ativa. O nome dela é difícil de pronunciar e eu nem sei a pronúncia certa. Päivi Räsänen, qualquer coisa assim, Rosanen. Ela é parlamentar já há cerca de 15 anos, médica, mãe de 5 filhos, cristã assumida. Ela tem defendido que os cristãos precisam se posicionar e ela mesma tem encontrado dificuldades, principalmente com relação a uma grande maioria dos cristãos na Finlândia que são a favor do aborto e a favor do homossexualismo. Então, ela tem lutado muito contra isto e pela afirmação da Bíblia. E ela defende que os cristãos todos têm que falar. E quanto mais nos calamos, ela diz, sobre temas difíceis e controversos, mais estreito se torna o espaço para a liberdade de expressão e religião. Ou seja, quanto mais os cristãos se calam, mais perdem sua liberdade de expressão. É o que está acontecendo no mundo todo. Os cristãos, por não se manifestarem, ou se calarem, ou se acomodarem, ou se omitirem, estão perdendo a vez de falar, o espaço, e a pressão vai aumentando sobre os cristãos no mundo inteiro. Isto é o que está acontecendo, não só lá na Finlândia, mas em todos os países da Europa. Por exemplo, na Inglaterra, um primeiro-ministro que se diz cristão, cristão fervoroso, seguidor da religião, ele está tomando medidas contra os cristãos. Por exemplo, pressionado pela manipulação aí da doença da Covid, ele proibiu desde o dia 5 de novembro, por um certo tempo, até em princípio, até início de dezembro, podendo renovar essa proibição, proibiu as igrejas de funcionarem, simplesmente proibiu as igrejas de funcionarem, independente do número de pessoas. Essa proibição foi muito forte, despertou uma revolta por parte dos cristãos na Inglaterra. Mas coisas semelhantes acontecem em outros países da Europa também. A proibição do funcionamento de templos. No Brasil, nós estamos vendo, passadas as eleições, que a perseguição vai aumentar. Estados e municípios, agora, passada a política das eleições, vão começar a pressionar também, proibindo igrejas de funcionarem. O prefeito de Salvador, na Bahia, proibiu as igrejas de abrirem. Diz que é um decreto estadual, que ele iria botar toda a guarda municipal, toda a força da prefeitura para fiscalizar, pedia a participação de todos em denúncias e que a polícia militar estaria fiscalizando as igrejas com ordem de prender e a prefeitura caçar o alvará de qualquer igreja que resolvesse infringir aquela ordem. A mesma coisa está em outros municípios. Já aconteceu em São Gonçalo, está em outros municípios do Brasil inteiro. Mas o Brasil não é o principal país na perseguição aos evangélicos, aos cristãos. Existem países muçulmanos que estão aproveitando o ensejo para varrer qualquer templo, qualquer resquício, qualquer lembrança de cristianismo e de pregação
do evangelho em seus países. E no Canadá, há uma reportagem que mostra que uma igreja rural iria reunir os membros num drive-in, cada pessoa dentro do seu carro, no estacionamento da igreja, para assistir um culto. A polícia foi lá, por ordem do chefe da província, para impedir, a polícia impedir aquele culto drive-in. Cada pessoa no seu carro, ao ar livre, debaixo de neve, eles estariam dando culto e foram proibidos assim mesmo. Ou seja, a questão não é impedir ajuntamento ou não, é perseguição aos evangélicos mesmo. Isso na província de Manitoba, a igreja já tinha sido multada em $5.000 e a situação continuou. Aí os cristãos resolveram fazer um culto ao ar livre e foram proibidos pela polícia de fazer isso. Então, a ordem do governo foi a seguinte: se alguém estivesse realizando uma atividade que nós considerássemos que iria colocar a saúde do público em risco, então nós poderíamos emitir uma ordem de perigo à saúde que exigiria o fechamento de uma organização. Pode haver multas contínuas, pode haver processos sob a lei de saúde pública. E então essas são apenas algumas das opções disponíveis para fazer cumprir as coisas, disse ele de acordo com o órgão informativo. Em Salvador, na Bahia, a ordem do prefeito foi clara: a polícia militar vai estar lá fiscalizando para prender e a prefeitura vai caçar o alvará de qualquer igreja que resolver descumprir. Agora, na China, há uma situação muito interessante acontecendo. Há 30 anos atrás, praticamente não havia templos. Quando a China, através do seu Deng Xiaoping, ouvindo o seu Kissinger, dos Estados Unidos, resolveu abrir para o capitalismo, a economia da China, então houve também uma abertura para os cristãos. Os cristãos deram lugar ao que estava guardado no seu coração, vontade de aparecer, e começaram a construir templos, e templos e templos. Houve uma liberdade para construir templos e templos na China. Quando, há cerca de 2 anos atrás, o governo começou a pressionar do seu Xi Jinping, começou a pressionar, começou a demolir templos, e uma coisa aconteceu: eles ressuscitaram, estava praticamente sem funcionamento, chamado Movimento Patriótico das Três Autonomias, ou antigamente, na época do Mao Tse-tung, era chamado a Tríplice Aliança, 3 autonomias. É uma organização composta de pastores que aderem ao comunismo. É uma organização religiosa que tem a permissão comunista de funcionar, mas eles têm que assumir o compromisso de obedecer às autoridades comunistas e uma série de coisas, não propagarem a fé, não fazer. Bom, é uma igreja totalmente diferente das outras, do que era, e diferente do que nós achamos que é a igreja. Uma igreja comunista, uma igreja que adere ao comunismo. Essas têm liberdade e são igrejas, então, da Tríplice Aliança ou também o Movimento Patriótico das Três Autonomias. São igrejas oficiais, essa pode funcionar e nenhuma mais. Então, uma grande parte dos cristãos está se reunindo em casas. Eles não podem aceitar uma igreja comunista que tem que adotar as normas do comunismo e dar satisfação ao comunismo. Os fiscais do comunismo são pessoas que vão fiscalizar o que eles fazem na igreja. E aí, então, ficaram praticamente todos os templos ligados a esse movimento patriótico das três autonomias. Aí o governo começou a demolir templos desse movimento. Ele disse, olha, os templos estão meio vazios, não precisa de tanto templo, vamos demolir, vamos utilizar os templos para outras finalidades. E
Também, o número de templos não pode ser maior do que o número de escritórios do Partido Comunista. Então, nós vamos ter que demolir, vamos fundir. Bom, e aí, numa província, demoliram mais de 50 templos e eles estabelecem o seguinte: só pode funcionar o templo que tiver o certificado do Partido Comunista. Quando o certificado for cassado, pode ser cassado de uma hora para outra, não pode mais a igreja funcionar, o governo vai demolir os templos e não há espaço para negociações com o governo. O governo quer dar a ideia de que existe liberdade religiosa, mas só para as igrejas que estão ligadas ao movimento da Tríplice Aliança, e os outros estão proibidos de se reunir. Então, esse movimento, que já era um movimento assim fora do evangelho, porque aceita as normas do Partido Comunista como mais importantes do que a Bíblia, estão também vendo os seus templos serem demolidos. Então, um líder disse: olha, desse jeito o número de membros vai diminuir porque muitos vão desistir da fé na China. Este é o quadro, o governo pressionando. Quanto aos outros que se reunirem em casas escondidos, aí não tem nem questionamento, é prisão, é tortura, mas os que têm liberdade estão vendo os templos sendo demolidos. Então, essa é a realidade na China. Mais ou menos a mesma coisa na Rússia, e a mesma coisa na Índia, e a mesma coisa na maior parte dos países do mundo. A perseguição, nós temos que nos adaptar, os tempos são esses. E no Brasil vai piorar também. O espaço está estreitando. Se a gente se calar, piora. Se a gente falar, vão contra nós. E escolha, meu irmão, o que fazer. Mas seja fiel ao Senhor.